São 12 dias. Tirando o dia de hoje, foram 11. E eu me dei conta, não sei se você já se atentou para isso, que nos 4 Deus falou sobre ele. E do 5º até ontem ele falou sobre nós. Quem atentou para isso? Umas pessoas. Do dia 1º ao dia 4, o Senhor falou sobre o movimento do Espírito Santo. E aí no dia 1º ele foi falando sobre o movimento que o Espírito faz para curar, para libertar, para transformar, o impacto que o Espírito Santo ele tem na vida do homem. No primeiro dia, o texto lido, se eu não me engano, me falha a memória, eu acho que ficou muito impactado na minha cabeça, impactado não, muito real na minha cabeça, porque tinha sido algo que no meio do louvor a gente estava ministrando. Foi no início de todas as coisas, quando o Espírito se move sobre a face das águas, e o movimento dele faz com que o Criador comece agora a liberar a palavra da criação. Entenda uma coisa, o Espírito Santo ele tem um poder na nossa vida de nos movimentar por dentro para extrair daquilo que está dentro e colocar a palavra profética para fora e trazer a realização do tempo que a gente precisa viver. E aí no segundo dia, foi sobre a palavra logos e a palavra rema, que é decreto e revelação, que também está ligado ao que o Espírito Santo faz, porque quem traz a revelação é o Espírito Santo, sim ou não? No terceiro dia foi falado sobre o poder que o Espírito Santo tem de mover o sobrenatural em relação à nossa vida. Que somente o Espírito Santo é Ele que tem poder de nos tirar de ambientes naturais e nos fazer viver o sobrenatural. E é sobre Ele, sim ou não? No quarto dia, a palavra foi que Jesus foi levado, após ser batizado nas águas, foi levado ao deserto pelo Espírito. E que o deserto tem o poder de nos fazer sair de lá, não somente cheios do Espírito Santo, mas como transbordantes do Espírito Santo e anjos para nos servir mesa. Então entenda uma coisa para a sua vida nessa noite: o Espírito Santo tem poder de movimentar todas as áreas da sua vida para trazer cura, para trazer libertação, para trazer mudança, para tirar você de ambientes naturais, te mover a ambientes sobrenaturais e ainda concluir com uma linda mesa. Catuca esse crente que está do teu lado e diga para ele: 2024, o Espírito Santo tem mesa preparada para você. Aí no quinto dia, a palavra parece que tomou, o tempo parece que tomou outro sentido. E aí o ministro disse, e começou a falar sobre, quem lembra? Você não vai, você anota tudo. Como diz o Alex, a gente não vale responder, né, Alex? Posicionamento. E aí ele começa a dizer para nós que se o Espírito Santo habita em nós, precisamos ter o posicionamento para termos o comportamento correto, para quem sentar do nosso lado, andar ao nosso redor, perceber quem é Jesus na nossa vida e ser alcançado pela presença. Então entenda uma coisa, até 4 dias foi sobre ele. A partir do quinto ele começou a dizer: agora eu já liberei o meu espírito, eu já liberei o movimento do meu espírito, agora é sobre o que você vai fazer com a minha presença. Posicionamento. E aí foi falado sobre Paulo e Timóteo. Aleluia. Sexto dia, quem lembra? Conversas difíceis nos fazem viver além
de tudo aquilo que nós já vivemos. Então pega na mão desse crente que está aí do teu lado, com firmeza agora, olha dentro dos olhos dele e diz para ele: final de 2023, 2024 na sua vida, para você romper e ir além, você vai precisar estar posicionado com conversas difíceis. Eu não sei se depois desse dia você já entendeu as conversas difíceis que você vai ter que ter com pessoas na sua vida. Porque as conversas difíceis não é só sobre. Porque a nossa vida com Deus não é só sobre nós. É sobre outras pessoas que precisam ser alcançadas através da nossa vida. Então, se outras pessoas precisam além, e depende da conversa difícil que você vai ter, se posiciona, porque é isso que Deus está requerendo de você. Pastora, qual foi o contexto usado para essas conversas difíceis? Quando Jesus ele está vivendo os seus últimos dias, e ele agora chama os discípulos para conversar algumas coisas, e ele vai falar sobre a sua morte, ele vai falar sobre o traidor. Deixa eu abrir um aspas aqui. Aprenda a sentar à mesa e a lidar com pessoas que não vão entender o que você está vivendo e o que você está falando. E depois da mensagem, que fui eu que ministrei essa mensagem, eu cheguei em casa e fiquei pensando sobre essa questão da mesa e sobre o traidor. E é interessante que a traição de Judas, Deus está falando, amém ou não amém? Comecei a pregar ainda não, tá? Estou só recapitulando. É bem diferente da palavra de negação de Pedro. Porque Pedro, apesar de Jesus ter avisado para ele que antes que o galo cantasse ele o negaria, mas ele foi pego nas suas emoções de medo, de desespero, da morte. Mas ele amava Jesus, sim ou não? Diferente de Judas, que veio maquinando, dia após dia, aquela situação. Sabe o que é interessante? É que Judas, ele reconhece que errou, mas não se arrepende. Tem pessoas que reconhecem, mas não se arrependem. Geração de Judas. Geração que prefere se matar, geração que prefere morrer, do que voltar arrependido e dizer: eu errei. Prefere morrer dia após dia do que voltar. Quando Jesus chama Pedro, Pedro vai. Pastora, mas Jesus deu oportunidade para Judas? Deu. Assim como deu para Pedro. Jesus sempre vai dar uma oportunidade para todo mundo. Quando que ele deu? Quando Judas chega, ele sabe o que Judas vai fazer? E ele não impede, e não era para ser impedido, mas ele olha nos olhos de Judas e ele fala o quê? Ele chama Judas de quê? Jesus está olhando para ele dizendo: o que você tem que fazer é sobre o que você tem que fazer. Só que a questão é o teu posicionamento depois daquilo que você faz. É o que você reconhece depois que você faz. Porque passar pela cruz eu tenho que passar. Se não fosse você, seria outro. Então a questão de Jesus nunca foi Judas entregar. A questão de Jesus foi
Dá a oportunidade quando chama ele de amigo. Porque a amizade não é sobre o outro, é sobre quem você é. E viver isso é uma tarefa muito difícil, irmão. Não estou dizendo que é uma tarefa fácil esse negócio de ser amigo, não. Quando o outro não é teu amigo, você que é amigo, é um negócio. Mas ele deu oportunidade para ajuda, sim ou não? Assim como deu para Pedro. Pedro, vem. Tu me ama, Pedro? Irmãos, eu fiquei parada analisando e fiquei pensativa acerca. O que seria mais fácil? Ouvir alguém te chamar no meio de um contexto, te chamar de amigo, preparar o caminho dizendo, você é meu amigo. Ou olhar dentro dos olhos de quem negou e falar, tu me ama. O contexto de Judas para mim estava mais fácil, o caminho, do que ouvir do mestre, tu me amas. A palavra de tu me amas foi mais confrontadora do que a palavra do amigo. Deus sabe como dar oportunidade para cada um para recomeçar a sua trajetória. Deixa eu caminhar. Conversas difíceis, elas são necessárias. 7º dia. Deixa eu olhar. Feridas, o bichinho não quer ligar. Semana me atribulou. Eu fico impressionada da forma que Deus vem tratando. Aí ele fala sobre posicionamento, ele fala sobre a sua presença, ele fala sobre posicionamento, aí ele fala sobre conversas difíceis para romper e seguir e ir além. Aí ele sabe como cuidar da gente, porque ele primeiro prepara a nossa terra para deixar a gente acessível daquilo que vai vir. Aí ele vem na quinta-feira, no dia 7, falando, olha, aí ele vem falando, olha, tem feridas aí dentro. Só que você precisa se expor para receber cura. E eu fiquei muito impressionada, que eu nunca tinha ouvido, quando o pregador disse, olha, quando Deus chega no jardim para encontrar Adão, ele pergunta, Adão, onde que tu tá? Porque ele não estava no lugar do encontro. Onde que tu tá? A questão não era Deus não saber onde ele estava, era mostrar para Adão aonde que ele estava. Quando ele vem com folha de figueira. E o pregador disse que as folhas de figueira sobre a pele causam feridas. Então aquilo que Adão quis esconder foi o que causou ferida. E Deus colocou eles expostos novamente para ser curado. Tendo uma coisa nessa noite, não caminha para 2024 com feridas, decepções e mágoas. Resolva isso em 2023. Resolva isso. Mais forte. Entende isso aqui? É a sua decisão de não carregar isso. É a sua decisão de entender que o propósito de Deus na sua vida é muito maior do que as circunstâncias da vida que te feriram ou que te magoaram. Libera pessoas da sua vida. Libera circunstâncias da sua vida. Libera ciclos da sua vida. Libera. Ah, pastora, deixa eu ser mais incisiva aqui. Ferida com fulano, precisa. Você não precisa falar com ninguém, irmão. Se alguém te feriu, só libera. Sabe? Mas se você entende que você feriu, vai lá e pede perdão e libera também. Caminha para frente, caminha para a vida. Caminha para viver o que Deus tem como propósito para a sua vida. 8.
Eu anotei, porque foram duas frases que eu achei muito interessantes. O pregador disse: a urgência demanda uma ação imediata. Ele estava falando sobre o povo, que ele estava sendo perseguido pelos egípcios e iriam atravessar o mar. E aí ele disse: o seu preparo vai te usar no dia... Eu não lembro exatamente como foi, mas eu escrevi com a minha palavra, você vai lembrar disso. O seu preparo vai te usar para o dia do mar fechado. Quando Deus fala: por que está clamando, Moisés? Diga ao povo que... Deus estava dizendo: olha, tudo que vocês tinham para se preparar, vocês já se prepararam. Tudo que vocês tinham para orar, vocês já oraram. Tudo que vocês tinham para clamar, vocês já clamaram. Agora a minha presença está com vocês. Agora só marcha, só adentra. E em 2024 é tempo da gente entender que existem coisas que vão ser resolvidas por aquilo que você já fez e você já realizou. Por isso que é tão importante a sua vida, o seu devocional, a sua consagração, o seu momento com Deus. Porque vai ter situações que você vai olhar e não vai ter tempo de clamar, não vai ter tempo de orar. É tempo de agir. Então catuca esse crente que está do teu lado e diga para ele: ei, é tempo de agir. Nove, o dia que eu não estava. Se eu errar, me corrija. O texto foi falado sobre sustentabilidade. Sustentar o outro. Foi isso, pastor Humberto? Percebe que até o dia 4 foi sobre o Espírito Santo, sobre ele. Depois é tudo sobre a gente. E aí não dá para falar muito, porque eu não estava aqui, né, irmãos? Então eu não peguei muita coisa. Mas eu li. E aí a gente entender que a nossa vida com Deus não é sobre só a gente. Larga de ser egoísta, de ficar olhando só para a sua vida. Lembra que tem alguém que está precisando que você sustente. Pastor, eu não estou conseguindo nem comigo. Começa a sustentar alguém que Deus vai te dar força. Começa a olhar para a vida de alguém que Deus vai te renovando. Não sei nem se foi esse o caminho. Foi isso aí, né? Então tá. Então se posiciona para ser sustentabilidade para a vida de alguém. 10. Disponibilidade. Aleluia. Colocar a tua vida disponível para aquilo que Deus quer fazer. Você tem teu projeto? Sim. Tem tudo aí que você escreveu para 2024? Ok. Mas é colocar a tua vida diante de Deus para aquilo que Ele quer fazer. E aprender que às vezes Deus deixa dar errado para colocar a gente numa condição disponível. Porque se já tivesse dado certo, Maico, Pedro não estava disponível. Então começa a amadurecer, em vez de começar 2024 olhando para o céu, ou chegar lá no meio do ano, 2024, começar a olhar para o céu. Ai Deus, por que eu estou passando por essa luta? Ai Deus, por que eu estou passando por essa dificuldade? Começa a olhar a dificuldade e entender: ei, Deus está querendo que eu me coloque disponível em alguma questão. Se posiciona. 11. Ontem, o pastor Nilton falou sobre estratégias. Sim ou não? A gente precisa de estratégias para romper e que a nossa vida deixa um legado. E aí nós estamos aqui, 12º dia. Como é que está o teu coração, a tua mente? Depois de ter vivido todo esse 2023... Porque entender que cada ano é um ciclo. Cada ano Deus vai se mover de uma forma. E esse ano de 2023, a gente caminhou pelo tema de mobilidade e expansão. Quem lembra disso, pelo amor de Deus? E eu comecei durante o ano, porque até então, a gente vai caminhando e Deus não mostra como vai ser tudo. Mas nós fomos uma igreja que nos movemos. Nós fomos uma igreja que estivemos movimentada em todo 2023. E o que eu percebi, findando esse 2023, que nós expandimos na mente, que nós expandimos na alma,
que nós expandimos nos sentimentos, que nós expandimos na nossa mentalidade, que nós expandimos na nossa vida espiritual. Pastora, não entendi. O que Deus fez na CPRV no ano de 2023 foi nos expandir por dentro. A expansão não foi visível aos olhos humanos, mas a expansão, ela foi visível àqueles que têm olhos da fé e começam a olhar para a igreja e perceber, e eu como pastora vi isso, que a nossa expansão aconteceu de forma interna. E por isso o Espírito Santo, a palavra veio, trazendo esse movimento. Por quê? Porque fomos expandidos por dentro, fomos alargados para dentro. A nossa maturidade foi expandida, a nossa compreensão foi expandida, a nossa unidade foi expandida, o nosso serviço foi expandido. Nós fomos expandindo por dentro e agora é a hora que o Espírito Santo vai colocar para fora. Entende isso? Pega a sua Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi quando me converti. E foi o primeiro versículo que eu preguei numa casa. E é muito bom a gente lembrar do nosso começo. Porque aí a gente percebe, Thales, sua jornada, a caminhada, o chegar até aqui. Não cair de paraquedas. Mas é um trajeto. E nós estamos caminhando para 2024. E alcançarmos a maioridade como igreja. Amém ou não amém? Estamos caminhando para 2024. Estamos caminhando para a celebração de 18 anos da CPRV. Diga, glória a Deus que eu faço parte. Isso, aleluia. O texto diz, porque Deus amou... Não, é porque eu estou com a minha versão na cabeça. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Coloca a versão tal maneira. Eu gosto mais do... Deixa eu ver, eu nunca lembro, irmão, eu sou péssima. Corrigida, Almeida. Deixa eu ver. Almeida, revista e atualizada. Foi? Isso, que bonitinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Deus amou quem, irmãos? Deus amou quem? Foi pouco ou muito? De tal maneira. Esse versículo, ele vem após a conversa que Jesus tem com Nicodemos sobre o novo nascimento. E eu fiquei parada nesse texto porque me encanta a forma de Deus amar e ser de tal. Tal é aquilo que excede, é aquilo que vai além. Então, o amor de Deus não é apenas amor, é além, é de tal maneira. É uma maneira excelente, é uma maneira superior, é uma forma muito maior do que aquilo que eu e você conhecemos sobre
amor. Porque Deus amou. Amar é uma ação, sim ou não? Amar é um verbo, porque é uma ação. E aí a gente pode conjugar, eu amo, tu amas, ele me ama. Eu já esqueci como é que é os verbos da vida, gente. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tanto tempo sem estudar, né? O amor de Deus. A palavra amor é uma ação. O interessante é que quando a gente procura no dicionário, está escrito sentimento, afeição, gostar, estar próximo, se relacionar. Então, quando a gente fala de amor, a gente está falando de um sentimento de afeição, de gostar. Só que quando se relaciona a Deus, o apóstolo Paulo vai dizer, e ele vai trazer algumas palavras de ação, e ele vai dizer que o amor é paciente, que o amor é benigno, que o amor não arde em ciúmes, e ele vai colocando o amor. Coloca aí 1 Coríntios 13, só não lembro o verso. E o texto vai dizer para nós que ele amou o mundo. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. E não se ensoberbece. O amor é genuíno. O amor é sentimento puro. E quando Deus diz amar o mundo de tal maneira, é interessante que ele tem uma causa. E ele vai afirmar essa causa para nós. Então perceba que Deus ama o mundo de forma excelente, com intensidade e além. E o interessante é que quando o dicionário nos dá informação sobre esse amor e fala sobre relacionamento, então a gente é levado a entender que o que está acontecendo aqui, o que João está descrevendo para nós aqui, é agora o Pai manifestando uma fala de entrega por aquilo que foi quebrado lá no jardim. Você sabe disso, amém ou não amém? E o que foi quebrado lá no jardim? Fala comigo, relacionamento. Então Deus está dizendo assim, porque eu quero relacionamento, porque eu quero estar perto, porque eu quero estar junto, é que eu manifesto o amor. Então a palavra amor, todas as vezes que você falar eu amo, você está dizendo eu tenho relacionamento. Todas as vezes que você falar sobre amor, você está falando sobre um sentimento de afeição que você tem pelo outro. Só que o interessante, queridos, quando a gente olha, Deus está dizendo, eu amei o mundo, eu amo o mundo, porque amei o mundo. E aí quando a gente olha para esse contexto, quando eu falei sobre uma causa, tem um motivo para ele amar. É Deus revelando agora a missão. Porque missão é incumbência que alguém deve executar a pedido por ordem ou conjunto de pessoas que conferem uma tarefa. Então,
nós vamos olhar aqui para Deus declarando: Deus ama o mundo de tal maneira, de forma tão intensa, que Ele agora está se manifestando, revelando a missão, mostrando a missão. E é por isso que nós da CPRV temos uma missão. E a missão é... Porque esse amor começa aqui em João capítulo 3:16. Porque primeiro quem amou foi Deus. Só que o que me chama a atenção nesse texto é que o texto vai dizer que Ele ama o mundo de tal maneira que Ele dá ou Ele entrega o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E eu parei aqui, eu queria que você, de forma muito linda, entendesse isso daqui. O amor de Deus é para o mundo inteiro. Mas a vida do Filho, a entrega do Filho, é só para quem crê. Então a gente está vivendo um tempo de uma geração que tem falado muito sobre o amor. Porque Deus ama. Deus ama o mundo inteiro, de verdade. Só que Jesus é só para quem crê. Jesus, ele não é para ficar sendo oferecido. Ou Jesus não é alguém que derramou sangue e que foi crucificado na cruz do Calvário para que as pessoas tenham Ele como querem, do jeito que querem, da forma que querem. Não. Porque quando Deus ama esse mundo, Ele vai entregar Jesus na cruz para que todo aquele que nele crê deixe de perecer, porque está crendo. E está crendo em quê? Em Jesus. E aí é interessante que quando a gente olha para Jesus, quando Jesus vai para a cruz do Calvário, e Ele vai se entregar, e Ele vai morrer, Ele está fazendo o que na cruz do Calvário? Servindo. Você está entendendo? Ele está na cruz do Calvário servindo. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a missão ser revelada, a visão ser revelada. Por quê? Porque quando Cristo ele vem servir e Ele vem mostrar para mim e para você e revelar o seu apostolado. Quando? Quando Ele separa 12 para seguir com a visão dEle. Qual é a visão dEle? A missão do Pai. De quê? De amar. Entende isso? Então Cristo, Ele vai vir e Ele vai revelar para nós os 5 ministérios. Ele vai se manifestar para nós e Ele vai nos ensinar o que é a arte de servir. E aí Ele vai ensinar para nós que a primeira forma que nós temos da nossa demonstração de amar o que Ele ama é servindo. Servindo a quem? A quem está do meu lado, a quem está perto de mim, aonde Ele me enviar. Porque foi para isso que Ele morreu. Deus amou o mundo. Ele foi entregue por esse mundo. Só que para quem crê é quem não perece. Por que que tem muita gente que diz que ama a Deus, que diz que serve a Deus, mas está perecendo? Está perecendo porque não está crendo no Filho de Deus. Porque crer no Filho de Deus é crer no que Ele fala, é crer no que Ele ensina, é crer na sua forma de viver. E a sua forma de viver é servir. Então, quando eu não sirvo, eu não estou crendo naquilo que Ele veio fazer. Quantos estão entendendo? Está fazendo algum sentido o que eu estou falando, gente, para a sua vida? Amém? Então, quando a gente olha para Jesus, Ele vai servir na cruz. Foi o maior ato de amor e de serviço
que Jesus manifestou por nós. E aí entra aquela questão: tenho eu como dizer em 2024 que não posso, Alex, estar disponível aquele que disponibilizou até a sua última gota de sangue para remir a minha vida, para resgatar a minha vida? Eu não posso dizer, irmão. Não posso. Jesus serviu. Serviu como? Sendo profeta. Quando que Jesus foi profeta? Quando ele encontra aquela mulher lá no poço de Jacó e revela a vida dela toda. Mas ele tem uma palavra para ela. Qual é a palavra que ele tem para ela? Se você beber da água que eu te der, tu nunca mais terá sede. Então não é só uma questão de tocar na ferida e revelar a ferida. É a questão da palavra da cura. Então Jesus se manifesta como profeta. Jesus se manifesta como evangelista, indo de cidade em cidade, pregando o evangelho, pregando as boas novas. Sim ou não? Jesus se revela como mestre, ensinando com toda a sabedoria. Falei os 5 já? Tá faltando? Pastor. E ele diz: eu sou bom? Que coisa linda. Então entende uma coisa? O Pai ama o mundo inteiro. Entrega o Filho para aquele que crê que ele foi apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Quem crê nos 5 ministérios, quem crê na cura que ele manifestou, quem crê na libertação que ele manifestou, quem crê em cada palavra que ele manifestou, não perece. A palavra de Jesus era dura, sim ou não? Irmão, a pessoa que mais teve conversa difícil foi Jesus. A gente aqui não está acostumado com esse negócio, que a gente está achando. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado tornou a vida dura. Entende? A quebra do relacionamento no jardim do Éden nos distanciou a tal ponto do Pai, que fez a nossa carne ter prazer por aquilo que ela não precisava ter. Fez a gente sentir necessidades que a gente não tinha que sentir, coisas que nos afastam da presença. E somente conversas de confronto e conversas difíceis vão nos trazer para perto. O ministério de Jesus, de servir, ele estava servindo. A palavra dele era para cura, libertação, arrependimento. Para salvação, sim ou não? Quando ele separa 12, ele começa agora a tocar na vida daqueles homens e fazer deles discípulos. E começa a inserir valores dentro daqueles homens. A gente não tem tempo aqui para esmiuçar, mas eu acho que dá para você entender. Então, quando a gente fala de discipulado, de acolhimento, a gente está falando dos valores que Jesus começou a implantar dentro desses homens, fazendo com que agora eles tivessem uma missão de amar, uma visão de servir e valores do discipulado. Entende, CPRV, para onde nós estamos caminhando para 2024? Nós não fizemos essa blusa em vão. Aquela parede lá não está escrita em vão. Nós temos sido preparados, só que 2024 agora, a palavra que Deus nos deu é que nós precisamos amar, servir e discipular
2024, catuca esse crente que está aí do teu lado e fala com toda a força que há em você. 2024 é vida na vida. É amar, é servir, é discipular. Ele separa os discípulos. 12. E o tempo que ele caminha, o tempo do discipulado, vai fazendo eles ingerir a presença, ingerir a palavra, ingerir o conhecimento, ingerir amor, sentir amor. E o que eu amo em Jesus é que Jesus foi alguém que, apesar da glória que tinha, apesar de ser filho de Deus, se permitiu entrar no projeto da missão do Pai, de amar, de se fazer carne, de se fazer como eu e você, para nos ensinar na prática a capacidade que mesmo em uma humanidade decaída que temos, somos capazes, pelo Espírito Santo, de manifestar o que Ele manifestou. Quem está entendendo? Está fazendo algum sentido para você? Porque a palavra de Jesus, quando ele fala, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo, e ele está dizendo, olha, quando eu for, vocês vão fazer obras iguais ou maiores daquelas que eu fiz. Então ele deixou uma visão para aqueles discípulos, e nós estamos aqui porque esses discípulos viveram a missão do amor, porque esses discípulos viveram a visão do serviço, porque esses discípulos viveram o discipulado, vida na vida. Então quando ele fala, olha, eu estou deixando o meu espírito para vocês fazerem iguais. E eu falei que 2024 não é nem fazer as maiores, é começar a fazer pelo igual. Então catuca esse crente que está do teu lado aí e pergunta para ele, como é que está o teu posicionamento, a tua disponibilidade para começar a fazer igual. Pensa em alguém que está perecendo, mas que Deus ama. Pensa em alguém. Pensa em alguém que está perecendo, mas Deus ama. Pensou? Você vai começar a amar também. Você vai começar a orar e falar, Deus, produz em mim amor. Você vai sair desse corre aí, você vai entender que você é igreja. Você não é uma multidão e um povo que a sociedade conta que você pode e tem que ficar correndo de um lado para o outro. Ei, você em 2024, antes de tudo que vai acontecer, do teu trabalho, da tua faculdade, dos teus projetos, dos teus planos, primeiro Deus te deu aqui, ó, uma palavra de destino, uma palavra de instrução, uma palavra de direção. Então, antes que todas as coisas se manifestem na sua vida, a palavra precisa ser firmada dentro de você. Sabe o que Deus está dizendo nesse último dia? Tudo te vai muito bem. Tudo te vai muito bem. Em 2024. Se você começar embolado com o Espírito Santo,
Teve um começo, dia 1º, sim ou não? Teve 4, teve 5, teve 11, chegamos aqui. Esteja embolado com o Espírito Santo. Se disponibilize, se posicione. Se comprometa a amar, a servir e a discipular. Sabe o que ele está dizendo? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que ele te chamou para fazer não foi no dia que ele te encontrou perdido. Quando foi, pastora? No ventre. Tu ainda estava informe no ventre, ele já tinha determinado a sua vida. Pastora, por que não aconteceu ainda? Porque pode ser que o trajeto da sua vida possa ter ficado descompensado, ou melhor, desalinhado à proposta que ele tinha escrito para você. Decisões, escolhas, tantas coisas que acontecem na vida. Mas o propósito dele para a sua vida foi daqui. É do ventre. Então você, quando nasce, já está dentro de você. Você já nasceu nas suas entranhas com o propósito que ele tem para a sua vida. Pastor, e por que não aconteceu? Porque você ainda não despertou. E o que ele quer fazer nessa noite? Começar a movimentar o que está aí dentro. Começar a fazer queimar o que está aí dentro. Começar a fazer com que o fogo dele comece a queimar o que está ruim, o que está errado, o que está desalinhado. E começar a queimar para o Espírito Santo começar a se manifestar sobre a sua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ei. O amor amou com intensidade que entregou. Qual é o nível do teu amor por Deus a tal ponto de entregar tua vida para Ele e deixar Ele fazer o que Ele tem para fazer? Você está entendendo isso aqui? Ele amou de tal maneira, Ele já entregou, Ele já fez a maior demonstração de amor. E você, qual é a sua entrega? Ei, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles já fizeram as suas entregas para toda a demonstração de amor pela nossa vida. Eles já fizeram toda a entrega de serviço pela nossa vida. Ei, Ele já injetou todos os valores necessários pela nossa vida. O Pai amou tanto que entregou o Filho. O Filho amou tanto que se entregou. O Espírito Santo nos ama tanto que está aqui nessa noite. O Espírito Santo nos ama tanto que abriu mão do céu. Ele não está no céu. Ele abriu mão da casa. Ele abriu mão da eternidade para estar comigo e com você. E o que nós estamos fazendo com isso? Como temos nos comportado diante desse amor? Como temos nos comportado diante do serviço? Será que a luta é maior do que esse amor? Será que as decepções da vida é maior do que ele viveu? Sabe o que ele está dizendo para nós? Conheça a tua luta. Eu sei que a labuta de todo dia dói.
Eu sei que a tentação vem. Eu sei que ser ferido pelo outro machuca. Eu sei o que é quando o pai fica em silêncio e não quer falar. Irmão, de todas as experiências que eu já vivi com Deus, se eu posso usar essa palavra para nosso entendimento chulo, humano, foi a mais difícil. Eu ia falar uma outra palavra, mas eu achei essa. Foi a mais difícil. Viver o silêncio. Viver o silêncio. Como que é o silêncio, pastora? Você abre a Bíblia, você lê, mas está em silêncio. Você dobra o joelho para orar e você ora, e você ora, e você ora, e é silêncio. E você vem para a igreja, o louvor está cantando, o pregador está pregando e ele está em silêncio. Para você é uma loucura. Mas sabe o que eu percebi? Que ele estava me ativando num novo nível de fé. De entender que ele não é um sentimento, não é uma emoção que eu sinto. Ele é a pessoa que, independente das circunstâncias da minha vida, ele está presente. E você precisa entender que fatores circunstanciais da sua vida é ele te ensinando o melhor, é ele se revelando para você. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Cadê o pessoal? Se a sua vida está mais enganjada em si mesmo do que ele em você, é noite de fazer uma reflexão acerca. Sabe, irmãos, o serviço dele nunca foi sobre glória. Nunca foi sobre status. Porque Isaías vai dizer que ele era sem aparência, sem formosura, e nenhuma beleza havia nele para que o desejássemos. Sabe o que ele estava dizendo? O profeta estava dizendo, olha, não é sobre o que a gente entende de forma humana na terra. Ei, permita que a perspectiva da sua vida para 2024 primeiro seja Ele. Ele. Está frustrado? Coloca Ele lá no topo. Está decepcionado? Coloca Ele lá no topo. Irmãos, aquela coisa que... Deixa eu ver se esse é o caminho. Deus não frustra ninguém, Deus frustra a gente sim. Deus frustra. No sentido de que a frustração não é porque Ele... Pega o raciocínio aqui, peraí. Ele permite situações frustrantes na nossa vida para nos fazermos entender que o propósito dele é muito maior do que as frustrações que nós estamos vivendo. Pegou? Deixa eu fechar aqui.
eu fechar aqui. Amar, servir e discipular. Amar, servir e discipular. Entendeu? Isso aqui tá aí. Como? Todos nós precisamos. Quem é que nos ensinou? Quem? Jesus. E Ele mesmo deu uns para. E com isso, ainda nos deu nove dons do Espírito para edificação. Uau! Ei! Ele já nos equipou. Ele já nos capacitou. Pastor, o que a gente está fazendo aqui nesses 12 dias? Recebendo instruções pela vida das coisas que vão acontecer. Entende? Pela trajetória do que vai acontecer em 2024. E mais o quê? Ativando o que Ele já colocou dentro de mim. Ativando o que Ele já colocou dentro de você. Pastora, eu não entendi. Reativando aquilo que foi de repente pelas lutas da vida desativado. Sabia que as lutas, as nossas escolhas, as nossas decisões desativa? Senhor, não. Mas não foi retirado. Existe uma diferença de ser tirado e ser desativado. Quando está desativado, significa que ainda existe. Ele não tirou nada de dentro de você sobre o que Ele colocou. Eu não sei se você precisa ser ativado ou reativado. Eu só sei que o Espírito dele está aqui para manifestação daquilo que precisa ser colocado para fora. Quantos querem ser ativados nessa noite? Quantos querem ser reativados nessa noite? Eu não sei se você vai ser ativado ou se você vai ser reativado. Eu só quero que você fique de pé.